Oi pessoal, seja muito bem-vindo aqui mais um vídeo aqui do canal. Olha só que lindo que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Olha gente, fala sério, se não é a coisa mais linda. E como vocês sabem, as peças aqui do canal é muito fácil de ser feita, né? E eu quero te ensinar com passo a passo e melhor de tudo, o molde desse vídeo vai estar gratuito para você baixar em PDF no tamanho real, para você já poder sair fazendo a sua peça. Né, gente? Aproveita, corre que a Páscoa tá chegando e adivinha, gente, essa peça eu não vou vender não, agora eu não sei, gente, com qual que eu vou ficar? Aqui no vídeo eu fiz a cor de rosa, né? Só que aí, gente, eu não resisti, eu falei, não, tem que fazer uma lilás. E aí a lilás já tá pedindo a amarela, e a amarela já tá pedindo a vermelha, e assim vai indo, né? E a gente vai aumentando aqui a nossa coleção de cor. Gente, quero que você comente aqui nos comentários qual foi que você achou mais bonita. Se rosa ou se é lilás. Eu quero muito que você comente aqui se você ficou com vontade de fazer essa peça aqui também. Eu já gostaria muito de agradecer a todas vocês que estão virando membro aqui do canal, né? Pra apoiar o canal, a todas vocês que compartilham aqui os vídeos também do canal. Gente, eu quero muito também pedir minhas desculpas, né? Claro que eu preciso sempre pedir aqui desculpa pra vocês, porque eu não consigo responder todos os comentários. Gente, é um volume muito grande de comentário. E aí não é que eu estou ignorando vocês, tá bom, gente? Espero que vocês compreendam, porque o YouTube também ele não me mostra todos os comentários que vocês comentam. E aí só aparece um ou outro, gente. De vez em quando já aparece aqui no meu celular, né? Um comentário ou outro. Mas tem muitos comentários, né? E aí a gente não dá conta, gente. A gente não dá conta. É casa pra cuidar. A gente tem as encomendas para fazer e agora tem os vídeos também, né? Para mim fazer também, para trazer essas coisas lindas aqui, porque eu fico pensando como se eu quisesse essas peças na minha casa, né? Eu faço as peças aqui com o maior amor, já com muita dor, gente, de colocar para venda, né? Porque a gente tem que colocar para venda, né? Porque a gente precisa fazer um dinheirinho, a gente vive de artesanato, e faz a gente feliz, é o que a gente quer trabalhar. Então a gente não tem jeito, tem que colocar para venda, né? Mas alguma das duas aqui, gente, eu quero para mim. E aí eu estava pensando até de fazer kit. Gente, o que vocês acham se eu fizesse um kit assim para você montar na sua casa? Já vai todas as coisas prontinha? Eu quero que você comente aqui embaixo para ver o que você acha. E outra coisa também, outro recado importante para quem gosta aqui do canal, para quem gosta aqui, né, de mim. Um dos últimos vídeos, né, eu falei, já abri o grupo do WhatsApp, gente, realmente eu abri o grupo, muitas meninas entraram, o grupo tá bombando de artesanato lindo, lindo, porque, nossa, serve de muita inspiração pra gente, né? E outras dicas que as meninas estão colocando lá também, estão compartilhando molde. E aí, gente, tá uma alegria só esse grupo. Eu espero que permaneça assim, né? Porque a gente fala aqui do mesmo assunto e aí vai ficando um grupo saudável, né? Vamos deixar o nosso grupo saudável. E aí, gente, eu quero abrir esse link de novo, tá? Porque começou a ter problemas nesse link, começou a entrar pessoas que não eram para entrar. E aí eu tive que bloquear esse link. Então eu vou fazer assim, de tempos em tempos, eu vou abrir o link, vocês têm que ficar de olho aqui nos vídeos, né? Então, se por um acaso você aparecer aí e agora nesse vídeo aqui, já um tempo depois, e o link não existe mais, então fica ligadinha nos próximos vídeos mais recentes, novos, que o link ele vai sendo aberto, ele vai abrir e ele vai fechar, e assim a gente vai ganhando mais amizades, né? Mais meninas entrando lá no grupo pra gente e acrescentando cada vez mais esse grupo maravilhoso, gente. Eu acho que é o melhor grupo das artesãs, tá? Fala sério, já me falaram, gente, já me falaram que é o melhor grupo das artesãs. Pronto, falei. Não era pra falar, mas falei. Então eu quero muito a sua participação aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Fica aqui agora com o passo a passo até o final. Agora aqui para fazer o corpinho, gente, eu peguei o Microsoft, deixei ele esticando, ó, pros lados.
Coloquei o molde aqui e risquei. O que que eu vou fazer? Eu vou costurar daqui de baixo, venho aqui, faço essa volta aqui. E aqui por baixo que eu vou encher. E aqui embaixo eu vou alinhavar e vou puxar e vou fechar. Ó, a cabecinha, então nós vamos ter o molde, ó, da frente da cabecinha. E aqui, ó, as costas, eu vou cortar bem certinho aqui, ó, em cima do risco, tirando toda a caneta. Olha, você já pode pegar o retalhinho que sobrar, da hora de você cortar, ó, já o corpinho, gente, e joga lá no pescocinho, ó. Pego aqui a ponta da tesoura, abro assim, ó, o dentinho aqui dela, ó, pra ajudar a empurrar melhor. Deixa bem durinho aqui, ó. Agora é só vir enchendo com a fibra. O corpinho aqui, gente, é uma sugestão de altura, tá? Dependendo de onde você for colocar, é só você deixar o corpinho mais comprido, tá bom? Se você sentir a necessidade de que ele vai ficar curto. Então, agora aqui eu vou alinhavar, ó, e vou puxar aqui pra fechar, ó. Aqui eu tenho um vasinho, ele tem, ó, 10 centímetros aqui, a base aqui da largura dele, tá bom? Então, ó, e a altura, ele tem 9 centímetros. Você pode estar utilizando qualquer vasinho que você tiver, ou até mesmo uma xícara também, eu creio que deve dar certo também. Nós vamos precisar, então, do tecido de tricoline, tá? Eu vou utilizar o tricoline. Se caso você quiser também usar o feltro, você pode usar. Aqui você vai ter aí abaixo do vídeo, tá? Pra você baixar o molde aqui da pétala da flor. Então, aqui eu já risquei, costurei em volta, já desvirei. E nós vamos precisar, então, de 6 pétalas. Pronto, agora aqui já depois de alinhavado as pétalas, eu encaixei aqui, ó, no pescocinho. Então, agora pra fazer a cabeça, eu vou lá na máquina de costura. Eu vou costurar aqui a frente da cabecinha e vou costurar daqui até aqui, ó, as costas. Pronto, já feito isso, vamos abrir. Vamos colocar aqui, ó, o pescocinho. E vamos fechar aqui, ó, deixando aqui a costura com a costurinha aqui, ó, pra ficar bonitinho, né, no topinho da cabeça. E vamos fechar aqui tudo em volta. Pronto, já desvirei aqui a cabeça, agora eu vou começar a encher. Olha, gente, que cabecinha mais linda. Olha só, aqui a frente, né, do narizinho. Aqui você vai ajeitando a fibra pra deixar bem bonitinha. Agora, o que que a gente tem que fazer, ó? Vamos colocar a cabeça aqui. E nós temos que pegar, ó, peguei a linha de poliamida. Se você não tiver linha de poliamida, dobra bastante vezes a sua linha aí pra deixar ela bem reforçada, tá? Pra não estourar ponto aqui. Ó, eu vou prender aqui no corpinho dela e a gente vai começar a fazer um pontinho invisível, pegando na cabeça, pegando aqui no corpinho. Eu não testei fazer essa coelha no feltro, tá, gente? Mas é praticamente certo que dá certo de fazer no feltro também, tá bom? E assim a gente vai fazendo o ponto invisível, ó, prendendo, né? Primeiro eu gosto de prender, gente, mais ou menos, né? Vou fazendo aqui a volta mais ou menos, porque é bem complicado de segurar, né, a cabeça solta aqui no corpo. E aí, depois, sim, que eu venho com mais capricho, fazendo mais pontinhos, tá bom? Então, geralmente eu dou 2 voltas pra prender legal, tá? Pra fazer um bom acabamento aqui, ó. Aqui a gente já vai começar a fazer a preparação pra colocar o olhinho. Ó, tanto eu posso utilizar uma pérola grande, ó, eu vou dar mais destaque no meu coelho, como eu posso utilizar também uma pequenininha e deixar ela mais delicada. Eu vou tentar colocar pequenininha, se eu não gostar, eu vou trocar. Ó, então aqui nós temos a parte, né, do focinho, você vai se direcionar aqui pela costura. Ó, eu vou enfiar aqui a agulha, atravessando pro outro lado, imaginando que aqui vai ficar o mesmo espaço que aqui, ó. A mesma distância da costura e a agulha. Ó, se você quiser,
você pode, ó, puxar o fio. Eu coloquei 2 fios na agulha, deixando a argolinha. Eu volto pra lá, ó, pra prender aqui a linha na argolinha, ó, tá? Isso facilita um pouco pra quem tá começando agora. Ó, eu já vou pegar essa pérola. Eu acho, gente, que essa pérola aqui é a de... deve ter 3 milímetros, eu acho. Nossa, eu não enxergo, gente. Acho que é 4 milímetros. Ó. Aqui eu coloco... Ai. Então, coloco um olhinho. E aqui eu já venho, ó, passando pra lá de novo. Sempre aqui embaixo da pérola, coloco o outro olhinho. Agora aqui, ó, é só puxar os cílios aqui, ó. Porque como ela é menininha, então vai combinar, né? Ó, eu vou passar lá para baixo da outra pérola já. E vou fazer lá do outro lado também. Posso voltar pra lá de novo. Agora, aqui, o que a gente pode fazer? Ou você pode vir, faz a sobrancelhinha se você quiser. Fazer aquele risquinho aqui da boquinha também. Geralmente eu finalizo a linha, faço um nozinho aqui embaixo da pérola, pra poder cortar. Ó, mas eu vou dançar com a linha aqui agora. A olho aqui, ó. Eu vou fazer essas marcações. Eu vou sair, vou me direcionar aqui pela costura. Ó, eu vou utilizar aqui mesmo pra fazer o nozinho, pra dar o acabamento, que eu vou colocar um narizinho aqui. Gente, agora o bracinho é da sua preferência. Ou você costura daqui embaixo, assim, faz toda a voltinha, deixa essa parte de cima pra você fechar com ponto invisível, tá? Ou você pode também fechar tudinho, igual eu fiz aqui, ó. Eu vou colocar um bracinho virado um pro outro aqui, vou puxar. Tomar cuidado pra não cortar, né, as duas partes, ó. Eu vou cortar só essa parte aqui de cima, pra mim poder desvirar. Porque eu vou utilizar essa parte aqui pra colar ali no corpinho dela, tá? Bom, e pra colocar o narizinho da coelhinha, eu peguei esse narizinho de plástico, né, que é esses narizinhos que vem com um pininho. A gente corta o pininho com o alicate, coloca a cola quente no nariz e não na coelha, tá? E aí, assim, eu vou vir aqui, ó, eu vou colar, tá? Agora, o bracinho, gente, ó, vou passar a cola aqui, ó, em volta do buraco. E vou colar aqui, ó. Aqui você já vai segurando os 2 bracinhos junto, ó. Enquanto você segura o bracinho, já pode ir passando um pouco de cola aqui, ó. Só pra não deixar essas pétalas ficar saindo muito aqui do lugar. Só um pouquinho. Só um pouquinho mesmo de cola. Já vou vir aqui, gente, com blush. Tirando o excesso. Olha só se ela não fica muito mais linda com o blush. Gente, para fazer a orelhinha, então temos o molde aqui, ó. Eu risquei uma vez no Microsoft e uma vez aqui no Tricoline cor-de-rosa, tá? Aí, ó, o que eu fiz? Agora a gente só corta aqui em volta, corta retinho aqui, ó, na parte de baixo, pra poder desvirar. Agora eu vou pregar aqui a orelhinha com vocês, ó. Eu vou juntar, vou pegar já aqui, ó, a linha. Eu tô usando a linha de costura normal agora, tá? Eu dou uma economizada na linha de poliamida, gente, porque eu acho ela uma linha meio cara, né? Então eu prego, assim, peças, assim, partes que são importantes não soltar, né? Aqui na orelhinha não vai ter problema nenhum a gente fazer com essa a linha de costura, né? Eu deixei ela reforçada aqui. Agora, o que a gente faz? Como vocês viram, eu alinhavei, né? Juntando as duas orelhinhas.
E é o mesmo esquema da cabecinha, né, gente? Eu ponto ali na orelha, ponto aqui na cabecinha, ó. E assim a gente vai unindo as partes. Quando eu comecei a costurar, pra mim esse ponto invisível, eu achava assim que era um bicho de 7 cabeças, que era a coisa mais difícil do mundo. E no fim, gente, é a coisa mais fácil do mundo, que é o ponto invisível, né? O caseado eu aprendi e o ponto invisível não. Eu demorei muito para aprender. E agora que eu já sei, né, já tem anos aqui que eu aprendi, não tem como viver mais sem esse ponto. Não tem como mais. Então, se você não sabe, treina aí, porque é muito fácil. E o tecido do Microsoft, ele ajuda bastante a gente a fazer esse ponto invisível, né? Porque a gente não precisa fazer perfeito, porque ele esconde bonitinho aqui o pano, ele dá um lindo acabamento nas peças, por causa do Microsoft, dele ser macio, dele ser mais maleável que o feltro, né? Então aí a gente vai, ó, eu vou fazendo várias voltinhas, como eu falei pra vocês, na cabecinha, até ficar do jeito que eu quero. Vou pegando aqui e ali, ó, aqui eu já vou fazer uns nozinhos pra finalizar. Aqui a minha orelhinha sempre fica amassada, gente. Aí eu falo, ah, vou passar e acabo não passando, né? Mas aqui tá precisando passar, ó, porque amassou na hora de desvirar, o tecido amassou. Agora, vamos para a decoração, né? Da coelhinha aqui, pra deixar o nosso vasinho mais bonitinho, ó. Coloquei um pedacinho aqui só de papel, gente. Mas eu acho que nem precisa, ó. Porque ela tá certinha aqui pra esse vasinho. Eu fiz aqui o bracinho maior, mais gordinho, justamente para ela não ficar caindo lá para baixo do vaso, né? Para ela ter um apoio para onde for que você for colocar. Olha, meninas, aqui, ó, eu só peguei galinhos de planta artificial, ó, e encaixei aqui do lado, tá vendo, ó? Peguei um tufinho, coloquei aqui. Esse outro com uma florzinha coloquei aqui, gente. Olha que lindinho, ó. Você pode usar os restinhos das suas plantinhas artificial, tá vendo? Que fica lindo.